Temos aqui o doutor Alexandre Bess, psicólogo, escritor, 20 anos de profissão. Onde você se formou, doutor? Que realmente tem esse sucesso absoluto, eu acho que você continue com esse astral, que é bem o que repercute aqui a nossa ambientação. Eu me formei aqui em São Paulo, na Faculdade de São Judas, né, na Moca. Depois eu fiz 2 faculdades nos Estados Unidos, uma na Califórnia e outra em Miami, onde fiz 2 especializações lá. Bacana, doutor. Eu fico muito feliz, muito honrado. O doutor sempre empresta os seus conhecimentos para todas as redes, enfim, as redes de TV. Ele está sempre envolvido em palestras, viaja muito. É uma pessoa que, enfim, é da nossa amizade, é de dentro do nosso convívio pessoal e que hoje, nesse feriadão maravilhoso... Então, doutor, eu queria que o senhor fizesse essa introdução sobre essa questão do que é o ciúme, como é que o ciúme age na psique do ser humano e o que desencadeia, principalmente para algo que está tendo uma dificuldade muito grande de ser perpétuo, que seriam os nossos relacionamentos, né? O relacionamento não só de companheiros, mas também existe o ciúme de amigo, existe o ciúme da carreira, né? Não chegando na inveja, mas existe muito dessa coisa dessa coisa que gera essa concorrência. O que o senhor pode falar sobre esse ciúme, dessa forma que está acontecendo pelas redes sociais hoje? Eu vou tentar resumir da maneira mais rápida, porque o assunto é longo. Você falou de inveja, em suma. Ciúme e inveja são 2 sentimentos completamente diferentes. Não existe ligação. O ciúme, ele é um sentimento que envolve 3 pessoas e o medo da perda de uma delas. Então são 2 pessoas e mais uma, porque aquela pessoa tem medo de perder aquela pessoa para uma terceira. A inveja se diz respeito apenas a 2 pessoas, onde uma tem inveja da outra, né? Eu tenho um livro de inveja muito legal, que eu estou reescrevendo ele agora, que ele passa inclusive na Califórnia, não tive oportunidade de estudar. O livro é muito bacana, é romance. Eu não faço livro técnico, todos os meus livros são romance, porque eu acho que é o que falta na vida, é romance, né? Ela concordou aqui, que bom. Então, o ciúme é muito importante, o gato. O que acontece? Quando a gente fala em ciúme, tem uma palavrinha que eu gosto de usar, bomba atômica psicológica. O que acontece? Quando você tem um cara que é ciumento, e esse cara, além de ciumento, ele tem um caráter psicótico, e ele é possessivo, é aí que acontecem os crimes passionais. Tá? Então, o ciúme, ele tem que existir nas relações, mas de uma maneira construtiva, apenas para mostrar para a pessoa que você gosta dela, sem você tolhê-la. Então, por exemplo, você não pode chegar na academia e a pessoa já está lá vendo se você está na academia. Você não pode chegar, mandar, hoje você falou da rede, né, das redes sociais. Então, muita gente controla as outras pessoas pela questão das redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais abriram uma porta da sua particularidade. Você está lá, você foi tomar um café, não importa qual lugar seja, está lá, você já está no café. Você comprou uma roupa, está lá. Vi uma pessoa ontem, no ciclo de amizades, quer dizer, ela está reformando a casa, ela colocou a planta da casa no Instagram. Então, quer dizer, tem limites, né? Porque isso não só ciúme, inveja também. Quando o sentimento que envolve o ciúme, tá? Não só o ciúme conjugal, mas o ciúme relacional, é um sentimento de amor. O sentimento que rodeia a inveja é um sentimento de ódio. É diferente, é um sentimento destrutivo. Todo invejoso a outra pessoa, ou seja, agora, o ciúme ele tem que constar nas relações, mas ele tem que constar nas relações de uma maneira positiva, construtiva. Você demora de você, eu tenho medo, mas jamais você tem o direito de proibir a outra pessoa de fazer alguma coisa. Isso é inexistente. Você não manda na vida da outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja o seu cônjuge, a sua cônjuge, não importa, dentro da sua orientação sexual, não importa. Você tem que realmente fazer o quê? Fazer o possível para aquela pessoa ser feliz, e não para você massacrar a pessoa, porque é verdade. Então, assim, o que as pessoas precisam hoje em dia? Paz e tranquilidade e ser feliz. A felicidade, ela vem de uma maneira natural, e não de uma maneira imposta. Você não tem o direito de matar ou de ferir a outra pessoa porque você uma coisa. Agora, o grande problema do ciúme é quando a pessoa tem delírio de perseguição, né? E aí o que acontece? Você enxergou na sua cabeça que a pessoa está fazendo alguma coisa, onde na realidade ela não está. Seria uma verdade. É um delírio. Sim.
Então, é um delírio. Então, o que acontece? Esse delírio que é o perigoso, porque é através desse delírio de perseguição que a pessoa vai lá e persegue a pessoa e mata. E uma coisa assim, o Gato, que é muito importante a gente deixar claro, quando o cara fala na TV, eu vou matar, quer dizer, quando o cara fala, eu vou matar alguém, depois sai na TV, fulano falou que ia me matar, e ele mata mesmo. Isso é muito sério. Então, assim, homem não é dono da mulher, não é. Se você casou com alguém, ou se você namora alguém, essa pessoa não é da sua propriedade. Você tem que respeitá-la e realmente favorecer para que essa pessoa uma vida muito legal, uma vida de tranquilidade e de prazer, porque os relacionamentos, eles servem para quê? Para nos dar prazer, independente de qual relacionamento seja. Qual relacionamento que eu digo, hétero, homo, tanto faz, é super normal. Sexualidade é uma questão normal, uma questão que já nasce com o ser humano, e cada um tem direito à sua escolha, porque você já nasceu assim, você não muda. Né? Do mesmo jeito que você não muda a sexualidade, você não muda a sua classificação de caráter. Quando um cara é psicótico ou psicopata, ele vai fazer as coisas, não adianta, não existe reversão de comportamental, não existe mudança de caráter. Até pegando esse gancho, doutor, e já para chamar aqui a Sibeli para dentro, ela se inserir dentro dessa circunstância, esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento a longo prazo, ele pode desencadear, ele pode somatizar para que você desencadeie algum tipo de doença, você pode desenvolver uma síndrome, ou isso é um mito, ou realmente que muito se fala, a pessoa somatizou, a pessoa, ela por conta que ela não teve válvulas de escape e tal, ela trouxe aquilo para dentro, estou falando uma linguagem popular, né? Ela introjetou aquilo e aquilo se traduziu como uma doença. É possível que isso aconteça? Fantástico, a sua consideração, Nilo, fantástica, porque realmente sim, pode sim. Todos nós, eu, você e todas as pessoas, nós temos o quê? Nós temos certas defesas orgânicas. Quando uma mulher, especialmente uma mulher, quando essa mulher ela começa a ser minada no seu dia a dia, ela começa a ser tolhida, ela começa a ser enclausurada, ela começa a ser maltratada, essas defesas vão decaindo. O câncer pode ser sim uma resposta emocional em alguns casos, além, claro, vou dar a palavra para ela, mas além caso da questão genética, da questão física, mas do campo de vista psicológico, o câncer pode ser sim uma resposta de acordo com uma convivência comportamental que essa mulher está sujeita e contra a vontade dela. Eu imagino essas mulheres islâmicas, né, que sofrem lá, só que a gente não tem acesso às notícias. Não existem dados, né? Assim, não, mas a gente não existe. Sim, Perdão. Isso é o que eu imagino pelo conhecimento que a gente estuda. Eu ainda sou um estudante, eu gosto de me considerar um estudante. Mas você falou de beleza, mulher, e eu falo muito da beleza interna, de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Correto. Mas uma mulher livre, raramente ela vai ter algum tipo de problema, a não ser que ela já nasceu com alguma tendência, já nasceu com alguma carga genética ali predisposta a ter alguma coisa. Correto. Agora, sim, uma mulher que sofre maus tratos, ela pode desenvolver não só o câncer, como qualquer outras doenças também. Obrigado. No caso dela aqui, parabéns até pelo relato, né? Que eu acho que claro. Ela é bem corajosa mesmo de falar das particularidades da vida dela. Existe uma tabela psiquiátrica. Essa tabela psiquiátrica ela mostra quais são os eventos da vida que podem, em porcentagem, nos afetar. Olha, isso é importante, doutor. Com 11% começa uma multa de trânsito, por incrível que pareça. Nossa. Sério. Nossa, engraçado. Você não tem não, essa eu tenho que parar. Senhores, prestem atenção, olha a dica do doutor. A gente vai fazer várias coisas, vai diminuir a violência do trânsito e você possivelmente não vai desencadear um processo. Doutor, parabéns, eu estou muito curioso. Eu sou uma pessoa extremamente calma e as pessoas que me conhecem sabem disso, principalmente no trânsito. Mas eu queria realmente que o senhor falasse sobre isso. Estou chocado. O começo da tabela, o final, acho que o final. E o primeiro item, com 98, quase 99% é a morte de alguém, mas com 96% Só para o senhor trocar. Com 90, obrigado. Com 98% é a morte de alguém e com 97% é a separação. Olha. A separação, eu sou especialista em relacionamento. Amém. A separação, quando ela é necessária, entende? Ela já acarreta uma cicatriz eterna. Mesmo que você casou, sei lá, você casou por impulso, você casou por qualquer outro motivo que fosse, que não fosse a paixão, que não fosse o amor, né, ou amor passional, que é uma coisa muito legal, que o verdadeiro amor é o amor passional, você tem que ter a paixão e o amor que um mal do outro. Mas eu não vou entrar
que Claro. foge do nosso tópico aqui. Corolário. Mas mesmo que você case pelos motivos mais certos e há uma separação, essa separação pode ter, no caso dela, ela não é minha paciente, nunca a vi, mas no caso dela, pelo que a gente já viu, pelo que a gente estuda, pode sim ter acarretado a doença. Tá? O senhor está acompanhando aqui, eu estou vendo que o senhor está quase numa consulta aqui, o senhor está olhando, evidentemente, né, é natural do profissional, é o job, né, como se fala. Olhando esse testemunho tão bonito, você vê que eu quis usar dessa forma, eu queria que você, telespectador, também se colocar dessa forma. Tem muita gente que, assim, muitas vezes a gente enxerga no outro, né, um traço nosso. E a gente deposita aquela raiva, aquela ira, ou a gente acredita um fracasso a um terceiro. É muito importante aceitar as próprias limitações, né? E é muito bonito ouvir da sua boca. Em que momento algum ela acreditou isso a ninguém, né? Isso faz parte do apresentador fazer esse jogo. Mas eu vi que o senhor enxergou dessa forma. E eu queria que o senhor falasse sobre essa questão mesmo da vingança, ou dessa projeção que o culpado é o outro, e o que a gente pode tirar desse testemunho tão bonito, desse depoimento, essa questão, se passa por aí, ou se o perdão faz parte, ou se a vingança realmente tem que atropelar tudo. A vingança está funcionando? Sim? A vingança... É que a gente fica tranquilo, mas não tivemos nenhuma... A vingança é uma classificação de uma pobreza espiritual muito grande. Quando eu falo espiritual, mental. Né? A psicologia não mexe com fatores espirituais, ela é uma ciência que mexe com a mente e com o nosso corpo. Eu acho que fantástico o seu relato, acho que mostra aqui uma pessoa equilibrada, mostra uma pessoa evoluída psicologicamente, acho que é muito bacana. Tem gente que gosta de realmente culpar o outro. Eu não poderia, quando ela falou aqui que talvez ela fosse a própria culpada, eu acho que não. Todos nós temos características mentais, né? Uma tipologia psicológica. Eu tenho, ele tem, ela tem. Isso é fantástico. Eu tenho um livro muito bacana sobre isso, que eu elenquei mais de 250 tipos de personalidade. Eu coloquei o cérebro em lâminas mentais. Um livro que estou lançando agora em breve, está pronto, mas eu reescrevi, achei que fica mais simples para a população escutar. Já tem edição dele? Já tem editora? Se quiser, fica à vontade. Tá, depois eu te dou. Tá, ok, a gente coloca a gente vai colocar lá no site da TV8, tá? Tá no meu Instagram. E também no Instagram do doutor. Você pode, aliás, depois eu ia pedir a sua rede social, obrigado. por favor. A principal é Alexander, não Alexandre, mas é Alexander Bess, oficial. Tá lá no Insta, tem tudo lá. Então vai lá. Tem telefone, e-mail, tem tudo. Essa situação. Obrigado. O que acontece é o seguinte, todos nós somos mais sensíveis em algum ponto. Aquilo que eu falei realmente da separação é uma coisa muito séria. Então imagina, ela estava com um cara que ela gostava e ela descobriu que o cara traiu. Ele pediu perdão, alguma coisa? Não. Nada. Pior ainda. Tá, mas ele não gostava mais de você. Ele casou com a outra? Não, ele Tá. quer casar. Tudo bem. Então, assim, o que acontece? A gente está com um cara ali que tinha realmente um traço de caráter, ele queria uma certa liberdade, talvez ele não estivesse preparado para o casamento, mas você estava, você teve um sonho, eu acho que... veja, doutora, eu não vejo, isso sou eu, tá? Não falo pela psicologia, eu falo por mim. Primeiro, nós temos que nos amar, isso é a primeira coisa, você tem que se gostar muito de você. Depois, eu acho que eu não vejo, depois que você passou por esse processo de autoconsciência, de autoevolução, de autodeterminação e confiança pessoal e autoestima, você está pronto para amar uma outra pessoa. Eu não consigo ver a felicidade sem uma parceira ou um parceiro, né? Eu não vejo dessa maneira. E quando você arruma essa pessoa, e é muito difícil, às vezes você tem que cair 1000 vezes, você vai sofrer, você vai ser traído 1000 vezes até você chegar àquela pessoa que Deus te mandou, que você fez o pedido, não importa. Mas você conseguiu aquela pessoa. Naquele momento você vai estar feliz, desde que você esteja primeiro bem com você mesmo. Porque se você projeta naquela pessoa todas as suas esperanças, expectativas para ser feliz, você não vai conseguir ser feliz. Então a vingança, ela significa uma pobreza espiritual, mental muito grande, que não leva a nada. Então, o perdão, eu acho que ele é essencial para a sua evolução espiritual, né? Ele é uma coisa que demonstra uma carga evolutiva mental, psicológica muito grande de uma pessoa que superou certas coisas, né? Eu acho que não só em relação ao câncer, mas se você tem um baque emocional, e acredite, o Gato, as separações, os sofrimentos amorosos, eles podem acarretar sintomas 1000, entendeu? Sofrimentos
assim, absurdos. Eu nunca me esqueço de um paciente que falou: doutor, como é que está do outro lado da cadeira? Tipo, como é que você é seu médico e a gente seu paciente, né? Eu não podia falar para ele que a gente é normal como qualquer pessoa e se sofre igual. Eu sou paciente até hoje. Caso eu não tenha pudor nenhum de falar isso, mas no Brasil, eu sou o primeiro paciente, esse paciente, de síndrome do pânico. Quer dizer, não existe um paciente antes de mim que teve síndrome do pânico. Nossa. Então, assim, eu me especializei em síndrome do pânico na Califórnia, né? Talvez por isso que eu fui estudar. Agora, todos nós estamos sujeitos a alguma coisa. Então, eu acho fantástica a sua história, acho que é isso mesmo, você perdoou. Acho que o perdão, ele traz o quê? Tranquilidade mental. Te dá uma certa liberdade e não te dá uma poluição ali no cérebro, para que você realmente possa ali viver melhor. Se você realmente começa a não perdoar, você vai adquirir o quê? Você vai adquirir um rancor. Rancor pode provocar um câncer também. Então, pessoas mais rancorosas têm mais tendências a ter outras doenças também. O que ela falou ali do feminismo, fantástico. Eu sou um cara feminista, não feminazi, mas feminista. Eu acho que eu levanto a bandeira da mulher. Eu acho que a mulher tem que ser mesmo valorizada. Acho que essa revolução feminina foi fantástica, porque a gente está vivendo hoje. Hoje você tem mulheres presidentes, seguranças de shopping, por aí vai, né? Mulheres que têm a sua independência. E assim, quando uma mulher ela tem autoestima trabalhada, quando ela tem autodeterminação, autoconfiança trabalhada, essa mulher ela consegue falar um não. Esse não, para a vida feminina, é essencial. Porque ela tem o quê? Ela tem uma personalidade ali própria e forte. Tem mulheres, não quero, se eu estou falando muito, me avisa. Não, imagina. Tem mulheres que já nascem, isso é muito interessante, tem mulheres que nascem com a personalidade soberana. Ela pode ter uma família negativa, ela pode ter todo um ambiente negativo, não importa onde que ela nasceu, numa cultura A, B ou C, mas ela já nasceu com aquela personalidade soberana. Essa mulher ela consegue dizer um não e superar qualquer obstáculo. É fantástico. Beleza. Olha que... Doutor, o senhor acredita realmente também que esse evento, a gente falou da separação, que o evento morte ele desencadeia não só a questão, como a gente já deixou, acho que claro para o espectador, que tem realmente essa ligação, essa conexão com a doença, mas a morte ou a separação, ela pode também influenciar no comportamento dos jovens hoje. Essa questão que nós estamos vendo é um movimento que a medicina, que as áreas da saúde, os profissionais estão atentos sobre a questão do aumento do suicídio, principalmente na parte dos jovens, né? E eu particularmente tenho outros amigos em outras categorias também, principalmente dos policiais. Eu tenho visto que existe uma frequência maior. O senhor acha que é uma divulgação maior do que está acontecendo, ou isso já existiu ou está sendo potencializado por esse mundo, da forma como está sendo, ou da exposição mesmo que o senhor colocou lá atrás da rede social? Em relação aos policiais, eu nunca me esqueço um paciente que eu atendi há 20 e poucos anos atrás, e esse paciente era um policial militar. Ele falou: doutor, ele falou exatamente assim: a parada é o seguinte, nós prendemos e os juízes soltam. Isso ficou na minha cabeça, né? Eu estou estudando psicopatia, eu estou fazendo uma coleção chamada Coleção Monstros Urbanos. Não é uma coisa que vai ficar pronto tão rápido, porque é uma coisa demorada, que envolve muita pesquisa, envolve muito estudo, né? Pedofilia, estuprador e assassino. É o que eu estou fazendo. O que eu posso te dizer? Eu acho que os policiais brasileiros, na minha opinião, são verdadeiros heróis. Por quê? Os caras ganham muito pouco, arriscam a vida, tem que voltar para casa com a farda escondida ou com distintivo. É distintivo que fala, né? Sim. Com distintivo. Carteira funcional. Carteira funcional, não vem na minha cabeça, desculpa. Carteira funcional, exatamente. Escondida porque senão o cara toma um tiro. Um policial em Miami Beach, ele ganha $6.000 de salário inicial e é super respeitado. Ele para qualquer bandido na rua, né? E não vai sofrer nenhum tipo de sanção. Então, acho que o policial no Brasil ele é um verdadeiro herói. E ele tem todo o direito, sim, de cair na depressão. É um direito dele, porque é uma manifestação, talvez, de corporal, uma manifestação mental ali, né, de repúdio a como eles são tratados. Enquanto você tem aí deputados que ganham milhões e não fazem nada e só atrapalham o país, né? Agora, o que acontece? Em relação aos jovens, quando você fala em suicídio, você tem que ter dois componentes ali. Você primeiro tem que ter o componente depressivo. Não se suicida-se sem o componente depressivo. Isso não existe. Além do componente da depressão, você tem que ter a ideação suicida, né?
Então, o que acontece? Agora, você tem ali também outras situações. Você pode ter essa depressão, você pode ter esse componente suicida, mas que não foi desenvolvido, mas que com o uso de uma substância ilegal, uma substância ilícita, você pode se desenvolver. Não no caso do álcool, tá? Mas no caso, por exemplo, de drogas aí, da maconha, da cocaína, do êxtase e outras drogas mais que rola por aqui hoje, que os jovens usam. Você tem o VAP, né, que agora está matando muito também através de o VAP. As sintéticas, né? Isso. As novas. Né, aqueles cigarros eletrônicos também estão matando a 3x4, né? Tá aqui uma profissional da saúde que não vai deixar eu mentir. Enfim, então assim, são problemas aí que os jovens têm e que a droga realmente inicia. Eu acho que a grande saúde do ser humano, eu acho que o ser humano, para começar a falar em saúde, é ficar longe das drogas ilícitas. Né? Não estou falando de uma taça de vinho, mas eu estou falando realmente das drogas. Agora, o que acontece? Existe uma certa modinha. Então, de repente, o cara não é um suicida, o cara não tem componente depressivo, mas para acompanhar um amigo, para acompanhar a amiga, ele vai lá e se mata. Né? Ou, às vezes, é até um pedido de socorro de uma situação que ele estava. Interessante sobre o suicídio não indica covardia. Tá? Pessoa covarde não se suicida. Ele indica uma pessoa ali que está num momento frágil, mas esse momento causou uma ruptura nesse momento, e nessa ruptura ele teve uma coragem suficiente. Por isso que alguns antidepressivos, gatos, são perigosos serem ministrados em doses não recomendadas, porque o antidepressivo vai tirar a pessoa da depressão, e é naquele momento que ele se mata, ou ela se mata. Então, assim, qual que é o melhor jeito do suicídio tratar o suicídio? O suicídio se trata através da conversa. Estou pensando em se matar. Dê razão a isso. Quando uma pessoa fala, estou pensando em me matar, ela está pensando em se matar. Ela não está chamando a atenção. Então, esse é o primeiro ponto. É que se eu falar o ponto aqui, vai ficar até amanhã, os outros pontos. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que você escutar essa pessoa, e dar vazão à voz dela, encaminhar essa pessoa para um tratamento específico com um profissional qualificado. Quem é que é qualificado para tratar de saúde mental? Apenas o psicólogo e apenas o psiquiatra, mas nenhuma outra pessoa. Coach não entende de saúde mental. Por favor, né? Tá? Não entende. Coach é um antigo consultor. Isso. Coach não sabe como é que funciona o mecanismo cerebral, ele não sabe o efeito de uma separação, ele não sabe o efeito de uma perda de emprego, ele não entende de mente, ele não é um profissional da saúde. Então, eu realmente é uma classe que eu respeito, mas a partir do momento que não entre na saúde mental. Então, assim, procure um psicólogo habilitado com CRP, procure um psiquiatra com CRM. São apenas as duas únicas pessoas que podem tratá-lo dentro da medicação e dentro da psicoterapia, mas nenhum outro profissional, nem médico, entende de saúde mental.